O corpo humano levou mais de 300 mil anos para evoluir e chegar até aqui, mas o mundo, como a gente conhece hoje, mudou em menos de 200 anos. Pense nisso por um segundo. Nosso corpo, que foi moldado para caçar, coletar e sobreviver na natureza, agora vive cercado por telas, estresse constante e comida que sai de uma fábrica. De acordo com estudos da Universidade de Harvard, nosso organismo ainda reage como se estivéssemos na pré-história. Por isso, estamos vendo o surgimento de doenças que simplesmente não existiam antes. A grande questão é: o que exatamente está dando errado nessa equação? Como nosso corpo ancestral está lidando, ou melhor, falhando em lidar com a vida moderna? Vamos começar pelo cérebro. Esse órgão incrível, que representa só 2% do nosso peso, consome 20% de toda a energia do corpo. É uma verdadeira usina de força. Só que hoje, essa usina está sob ataque. Pesquisas do MIT mostraram que o excesso de estímulos digitais, como notificações e feeds infinitos, altera a produção de dopamina, o famoso neurotransmissor da recompensa. O resultado disso? Uma queda brutal na nossa capacidade de concentração. O vício em celular que todo mundo conhece e uma ansiedade constante que parece nunca ir embora. Você já se pegou com dificuldade de focar até nas tarefas mais simples do dia a dia, como ler um livro ou ter uma conversa, sem olhar o celular? Pois é, a culpa não é sua. É o seu cérebro tentando lidar com um bombardeio de informações para o qual ele não foi projetado. Agora, vamos falar do sono. Antes da luz elétrica se popularizar, lá por 1880, os adultos dormiam em média 9 horas por noite. Parece um luxo, não é? Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente mal consegue dormir 6 horas e meia. O principal vilão aqui é a luz azul das telas dos celulares, tablets ou TV. Essa luz inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. As consequências de dormir pouco são devastadoras: envelhecimento precoce, ganho de peso inexplicável e aquelas falhas de memória que nos deixam preocupados. Seu corpo precisa do sono para se reparar, consolidar memórias e regular hormônios. Quando a gente rouba horas de sono, estamos sabotando nossa própria saúde de uma forma muito perigosa. E o coração? Ele também não foi feito para o estresse do século XXI. Nosso corpo tem um mecanismo de sobrevivência antigo, chamado resposta de luta ou fuga. Quando nossos ancestrais encontravam um predador, o corpo liberava adrenalina e cortisol, preparando-os para lutar ou correr. O coração acelerava, a pressão subia. O problema é que depois que o perigo passava, tudo voltava ao normal. Hoje, o perigo não passa. É o chefe, as contas, o trânsito, as notícias ruins. Esse estresse crônico mantém nosso corpo em estado de alerta constante. E dados da Associação Americana do Coração são assustadores. O estresse crônico aumenta em até 40% o risco de doenças cardíacas, como infarto e derrame. Nosso coração simplesmente não aguenta viver sob essa pressão contínua. Vamos descer para o sistema digestivo, que está praticamente em colapso. Nosso intestino abriga trilhões de bactérias boas, que formam o nosso microbioma. Elas são essenciais para a nossa saúde. Estudos da Universidade de Stanford mostraram que alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura e conservantes, destroem essa flora intestinal em questão de semanas. Isso afeta muito mais do que a digestão. Afeta a nossa imunidade, nosso humor e até as nossas decisões. Você sabia que 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzida no seu intestino? Quando nós comemos mal, não estamos apenas ganhando peso, estamos sabotando nossa própria felicidade e abrindo as portas para inflamação e doenças. Tudo isso nos leva a um conflito entre genética e ambiente. A nossa genética muda muito lentamente, ao longo de milhares de anos. Já o nosso ambiente, o nosso estilo de vida, mudou de forma radical e rápida demais. O geneticista David Sinclair, de Harvard, explica que estamos ativando genes ligados a doenças muito antes da hora. Estamos basicamente acelerando nosso próprio envelhecimento e o surgimento de problemas de saúde. O resultado é uma epidemia de diabetes tipo 2 em jovens, casos de Alzheimer aparecendo cada vez mais cedo e uma inflamação crônica que se tornou a raiz de muitas doenças modernas. Nosso código genético não está preparado para a dieta e o sedentarismo atuais. Então, quando você sente aquela fadiga constante, uma ansiedade que não te larga, ou dores pelo corpo que não tem uma causa clara, entenda, isso não é fraqueza, é um sinal de incompatibilidade evolutiva. É o seu corpo pedindo socorro, gritando que o ambiente em que ele está inserido não é natural para ele. O corpo humano
É uma máquina espetacular, uma obra-prima da evolução. Mas ele foi projetado para se mover, para comer comida de verdade e para descansar no escuro. Ele não foi feito para viver correndo contra o relógio, dormindo pouco e se alimentando de produtos industriais. Entender essa desconexão é o primeiro passo para começar a cuidar de si mesmo de verdade. Não é sobre voltar para as cavernas, mas sobre trazer um pouco da sabedoria do nosso passado para sobreviver e prosperar no mundo moderno. Cuide do seu corpo. Ele é o único lugar que você tem para viver. Obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos.